Professor, antes do Oi. senhor começar com a matéria novamente, eu só queria tirar uma dúvida bem rápida sobre o trabalho, o que já tá, o que a gente já tinha da semana passada, no caso. Deixa eu só pegar o enunciado dele aqui para falar certinho. Mas na letra D, ele pede a força de aperto mínima que garanta a integridade da junta. A minha dúvida é, no FI que a gente usa nessa fórmula, a gente utiliza O que é a integridade da junta, primeira coisa? seria o FM menor que zero, Isto. certo? Ou Tá. nesse caso a gente vai considerar igual a zero. Isto. Certo. Aí, se bem que nesse caso, na verdade, o FI nem vai entrar nessa conta, né? Agora eu tava para esse caso em si, porque a gente considera o FI é justamente o que a gente quer descobrir, né? Isto. Ah, tá. Acho que eu tava me passando aqui. Aí a ideia é Beleza. igualar FM a zero. E aí, baseado Isso, igual a no C e no P, tu descobre FI. É isso? Isso. No caso, o C a gente já tem calculado e o P também a gente tem calculado dos enunciados anteriores. Isso aí. Outra coisa, tem dentro daquelas fórmulas ali que o senhor colocou para auxiliar a gente na resolução, tem o carregamento no parafuso, FB igual a C vezes P mais FI. Esse cara eu não usei em nenhum lugar. Precisaria ter usado ele? Eu não lembro, eu peguei esse era um exercício de uma prova, era um exercício de uma prova, e eu só peguei ali a lista de tarefas de equações e joguei ali. Eu acho Bom. que não é o necessário, não. Show. Porque E só mais você poderia pensar, não me lembro o que eu botei. Tinha outra questão, acho que era. Poderia pensar em calcular o FB e depois do FB calcular o coeficiente de segurança, sabe? Sim, só que nesse caso ele dava o coeficiente de Já segurança, né? tem, já tem a fórmula pronta. Sobre esse cara, inclusive, nessa letra C, ele pede para a gente descobrir a classe do parafuso, certo? A classe recomendada. Certo? A gente descobre esse cara com base no SP. Aí eu encontrei um SP, enfim, só como mencionando, eu encontrei 280 MPa, tá? O SP, o menor ali, no caso, para mim, que vai se encaixar bem tranquilo, seria de uma classe 5.8. Porém, olhando naquelas tabelas do material, eu vi que o 4.8, uma classe 4.8, aceitaria um SP de 310. No entanto, ele estava com aquela consideração que o senhor falou lá, que é meio duvidosa, que tipo, para parafusos de M tanto até M tanto, coisa e tal. Então, Sim, e daí nesse caso o M24, que é o nosso, estaria fora dessa consideração. Então, certo. posso manter o 308, a classe 5.5 que está ali na Pode, tabelinha do trabalho? até assim, no mercado é muito difícil de achar uma classe menor do que 5.5. Bom. E talvez, por isso que eu já botei no trabalho só 5.5, né? Talvez a 4.6 ali fique mais cara que a 5.5, porque Justamente por não ser um produto padrão. por não ser um produto padrão. Uhum. As de rosca, talvez a rosca ali, enfim, materiais mais comuns, tu conseguiria ter uma classe menor do que a 5.8. Mas a 5.8 já é bem acessível no mercado e, enfim, por isso que eu botei da 5.8 para frente. Uhum. Tem as Bem 9 ponto tranquilo. alguma coisa, eu nem coloquei na tabela também, né? Tem 9.10, acho que não. 9.8, não lembro. Tem umas classes Sim. de área entre a 8.8 e a 10.9. E eu também não coloquei também porque não é comercial, né? Eu botei na tabela só o que é mais usual, é o que tem no mercado. Vai ali
no Zé da esquina e você acha, né? Uhum. Não, Até no beleza. Big acho que tá vendendo isso aí, eu acho. Show. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? À disposição, hein? Ô, professor, Opa! uma dúvida, só uma pergunta. Sobre aquele Abacus, que é o de elementos finitos lá do mesmo fabricante do SolidWorks. O senhor conseguiu integrar ele com o SolidWorks ou quando o senhor quer simular alguma coisa, tem que modelar ali dentro dele mesmo? Não, eu, perdão, eu gero um Parasolid no SolidWorks e converto para o Abacus, mas eu já gero um Parasolid preparado para elementos finitos. Então eu já gero tipo, se tem uma chapa, eu já gero a superfície média, que é como o elemento finitos vai conversar. Se você tem um canto, né, um raio que não interessa, eu já tiro fora o raio. Tudo no SolidWorks, né? Mas eu já jogo o modelo para Solid já no Abacus direto. Eu nunca fiz um conversar com o outro. Tem alguns módulos que conversam, mas eu nunca fui atrás, enfim. E tem o ANSYS, eu usei o ANSYS um tempo, aí quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado com o ANSYS. E o ANSYS conversa muito bem com o software de desenho. E até a pessoa de Porto Alegre usava bastante o ANSYS, enfim. Mas eu fiz o Abacus na graduação e acabei usando o Abacus e uso até hoje. Mas toda vez eu exporto já o Parasolid ou modelo direto no Abacus, né? Que é um pouco é ruim de modelar no Abacus, mas enfim, é mais fácil de você alterar quando você modela no Abacus, né? Direto. Enfim. Mas Sim, eu tentei modelar no Abacus, ele é meio chatinho, né? Para é, uma coisa mais simples ele vai bem, mas quando é algo um pouquinho mais trabalhado. não, eu sempre exporto do Solid pro Abacus. Eu vou tentar fazer isso uma hora dessa. É. E exporto via Parasolid mesmo, não uso nenhuma ferramenta mais robusta. Ele reconhece e abre daí. Parasolid ele reconhece e abre. Ah, beleza. Isso eu não sabia. Aí Parasolid, já vai ajudar. SAT, eu acho também que ele reconhece e abre. Tá Bom, bom, obrigado, professor. não, imagina. Vamos lá. Então, eu falei, né? Tava falando e o Zuno me deixou terminar. Que a engrenagem de dentes helicoidais possibilita eixos cruzados, tá? Inclusive, não precisa ser 90 graus, tá? Pode ser ângulo de eixos paralelos até 90 graus. E transfere movimentos, né? Aí você depende do ângulo de hélice e tal, isso aqui vai funcionar mais ou menos como uma coroa sem fim, é o mesmo princípio, né? Agora, sem fim, usa o passo axial, tá? Da hélice. Ou seja, a cada volta você anda esse aqui, ó, passo axial. Como se fosse um fuso, né? E aí você tem uma engrenagem que vai ser conduzida, né? Um passo axial por volta. Tá? Então, são engrenagens que permitem uma redução muito elevada. Uma redução muito elevada. Porém, assim como os fusos, normalmente ela é num sentido só, ela é autofrenante. Ou seja, se você rotacionar aqui a sem fim, ele vai tocar a engrenagem. Mas se você forçar a engrenagem, ele não vai tocar o sem fim, certo? Assim como o fuso, existe um ângulo de um ângulo limite, né? Que seria
perdão, o ângulo seria o atrito, né? Você não consegue romper o atrito do passo. Tá? Então, o engrenagem sem fim tem esse detalhe. Você toca do sem fim para a engrenagem, você toca, mas o caminho contrário, não. Né? O caminho contrário, você não consegue tocar. Então, especificar passo axial para o seu sem fim e passo transversal para a engrenagem. Né? O diâmetro primitivo da engrenagem medido no plano contendo o eixo sem fim, né? Diâmetro da engrenagem, número de dentes, passo transversal dividido por π. Tá? Recomenda-se um C, que é a distância entre centros. Não tem aqui marcado. Né? Dentro da largura, dw é a largura, não, é a largura aqui, ó. É a largura ou o diâmetro de passo do sem fim. Né? É relacionado com a distância entre centros dos dois eixos, tá? E o passo e o ângulo de passo são relacionados bem como no fuso, né? Mesma fórmula e tudo. Tá? E a largura da face deve ser igual ao comprimento da tangente do círculo primitivo entre seus pontos de intersecção com adendo, ou seja, não tem porque ter uma face maior do que esta, certo? Não há contato além desta face. Você otimiza aí a largura do sem fim. Né? Ângulos de pressão para engrenagem sem fim, né? Então, aí, dado ângulo do fuso, né? Adendo e dedendo da engrenagem. Bom, então, vimos todos os tipos de engrenagens, né? Todos os tipos não, os tipos básicos de engrenagens aí, os cilíndricas, cônicas e roscas sem fim, dentes retos ou dentes helicoidais, tá? Agora, eixos paralelos, tá? Engrenagens cilíndricas. É difícil você ter uma razão maior do que 10/1. Não é impossível, tá? Mas é difícil. Por quê? Por quê? O que eu posso fazer para me ajudar a explicar isso aí? Que a gente viu por interferência, né, que você tem que ter aqui uns 17 dentes. Eu vou tentar diminuir o módulo. Visualizar isso um pouco melhor. Tá. E olha, eu tô aqui com quantos dentes eu tô? Já nem me lembro mais. Cadê? Cadê a pai aqui? Ali. Esse aqui tá com 18 dentes. Então aqui eu tenho que ter 180 dentes. Para ter uma relação 10/1. Olha só. Vamos diminuir um pouco isso aqui. Então, olha só a relação de diâmetros que eu tenho que ter. Eu tenho que ter um diâmetro 10 vezes maior do que o outro. E isso é muito. É muito. Sabe onde é que eu vi um negócio parecido assim, professor? Oi? Até acho que o senhor comentou alguma coisa nas prensa excêntrica. É um Isso. troço assim, olha, é parecido, não sei se é 10/1, mas chega perto. É, exatamente. Então, claro que na prensa excêntrica você tem você precisa até desse deslocamento de eixos, né? Você precisa ocupar esse espaço, enfim. Mas isso, dependendo da máquina, acaba não sendo prático e sendo oneroso. Você vai ter que... Olha a massa que você vai ter que ocupar aqui. Olha a massa que você vai ter que ocupar aqui. Então, isso é caro. Né? Relações acima de 10/1 são caras. Tá? Vou tentar girar aqui para nós ver legal. Aí, qual que é a solução? Tá? Qual que é a solução? A solução é você usar um trem de engrenagens. Tá? Um trem de engrenagens. Então, aqui eu estou com a relação 10/1. Tá? Aqui eu tenho na coroa 18 dentes, no pinhão 18 dentes, perdão, e na coroa 180 dentes. Tá?
eu tenho uma velocidade de entrada de 200 RPM e uma velocidade de saída. E aqui, velocidade de saída. Aqui, ó, 20 RPM. Tá? E aí a razão 10/1. Então, eu vou adicionar um novo dente, uma nova engrenagem, ela adicionou ali. E eu vou fazer duas razões, tá? Duas razões. Então, para facilitar as nossas contas, eu vou usar aqui 20 dentes. 20 dentes. Aqui eu vou usar, então, 20 vezes 5, 100 dentes. Então, ó, tem uma razão, 5/1. Tá? Como é que eu sei que é 5/1? É 200 dividido por 20, tá? Ou o número de dentes aqui, ó, 20 dividido por 100. Desculpa, 100 dividido por 20, 5. Né? Ou seja, a cada 5 voltas no pinhão, eu dou uma volta na coroa. Tá? E aqui a terceira, eu vou fazer ela montada sobre... Não. Axe Connection. Aqui. Então, o que acontece agora? As duas engrenagens estão montadas sobre o mesmo eixo. Tá? Tanto a de fora, aqui a 2, quanto a 3. E essa 3 eu vou deixar de novo ela com 20 dentes. 20 dentes. E vou colocar mais uma engrenagem montada nela. E também com uma relação de 5/1. Então, essa engrenagem ela vai ter 20 vezes 5, 100 dentes. E aqui está o nosso trem de engrenagens. Tá? Então, o que aconteceu? Eu tenho aqui a minha engrenagem do motor, girando a 200 RPM, podia ser 2000, enfim, né? Tocando uma engrenagem de 100 dentes, que está girando aqui a 40 RPM, ou seja, 5 vezes mais lento do que o motor. No mesmo eixo, eu tenho uma engrenagem de 20 dentes, também de 20 dentes. Eu botei por coincidência, tá? Mas poderia ser qualquer outra relação aí. Tá? As duas estão rotacionando na mesma velocidade. Tá? Estão no mesmo eixo. Certo? As duas montadas com um raso de chaveta ali, tudo certinho. E aí, essa outra engrenagem, eu vou ter uma nova redução com essa coroa. Tá? E aí, eu vou ter aqui na minha saída quantos dentes que eu botei? 100. 5/1. 5/1. Ah, é que eu montei errado. Eu botei uma relação de 5/1. Eu não fiquei com uma relação de 10/1. Eu fiquei com uma relação de 25/1. Né? Eu tenho que pegar a raiz quadrada de 10. Então, também era só diminuir isso aqui para 20. Ali. Não, 40. Ali. Agora sim. Né? Então, ó, aqui eu tenho uma relação de 5/1. Aqui eu tenho 20 dentes. Aqui eu tenho 40 dentes. Aqui eu tenho uma relação de 2/1. Então, uma relação de 5/1 mais uma relação de 2/1, eu vou ter uma relação total, ó, de 10/1. Entrei com 200 RPM e saí com 20. Tá? Saí com 20. Então, em vez de ter aquela engrenagem grandona, eu consigo reduzir, tá? Reduzir os tamanhos das minhas engrenagens. Tá? Eu ainda poderia fazer essa daqui. Eu peguei 10, 2 e 5, mas eu poderia trabalhar com, sei lá, aqui, 4, 80. Eu consigo condensar a minha máquina. Deixar minha máquina menor com a mesma relação. Então, isso que é feito no... A internet funcionou, show de bola.
Isso que é feito num trem de engrenagens. É ter, ter razões iguais ou maiores de 10 para 1, tá? Isso quem vai decidir é o projetista, é você. Tá? Então, como é que são calculadas estas razões? Baseado... agora, isso falta a câmera. Baseado no número de dentes, na verdade, é um pouco mais a fundo, né? Essas relações, elas vêm da velocidade angular. Só um pouquinho. Liga meu câmera. Câmera ruim, estragada. Só um pouquinho, pessoal. A minha TechPix. Eu não sei se ela vai sobreviver por muito tempo. Tem uma fita aqui para prender ela bem. Vou criar vergonha e comprar uma TechPix nova. Vai rolar. Eu tentei usar meu celular, mas também não fui capaz. Diferente. Desligar este vídeo. Desligar este áudio. E agora eu devo estar aqui. Terminar o problema de interferência. Ali. Não sei se vai funcionar, mas tudo bem. Vou tentar botar mais perto. Vou tentar usar o 4. Tá, qualquer coisa me chame a atenção aí, pessoal. Eu tô sem volume. Acho que estamos escutando tudo certo. Tá? Que a ideia da engrenagem é você tem dois círculos primitivos em contato. Tá? Dois círculos primitivos em contato. Não sei se é só E pra nesse mim, mas eu ponto não de tô vendo a contato, tela do senhor. não tá vendo o quê, perdão? Não tá dando pra ver a tua tela. Não sei se é só pra mim ou mais alguém aí. Pra mim tá aparecendo, velho. Tá aparecendo a imagem dele ali no quadro. Ah, Tudo bom. certo. Então, deve ser algum rolo Também, aqui. tá ok. Ah, tá, Eu beleza. troquei de dispositivo. Tem que me procurar aí na lista. Tá? Então eu tenho uma engrenagem, eu tenho a coroa, tá? O G de gear, que é o que chama
o livro aí. E nesse ponto a velocidade tem que ser igual. Tá? Por que tem que ser igual? Porque eu estou engrenando nesse ponto. Né? Então, está o engrenamento. Qual que é a velocidade nesse ponto? A velocidade é a velocidade angular vezes o raio. Tá? Velocidade angular vezes o raio. Ou seja, a velocidade do pinhão... A velocidade do pinhão é igual à velocidade angular do pinhão vezes o raio do pinhão. O raio do pinhão é o diâmetro primitivo do pinhão dividido por 2. Vamos desenvolver um pouquinho mais. Velocidade angular do pinhão vezes o diâmetro primitivo do pinhão é o quê? A gente viu, né? O diâmetro primitivo é igual ao número de dentes vezes o módulo. Tá? Eu vou botar isso aqui, ó. Número de dentes vezes o módulo sobre o pinhão, né? Sobre 2. E a velocidade do pinhão tem que ser a mesma da velocidade da engrenagem. Qual que é a velocidade da engrenagem? É a velocidade angular da engrenagem vezes o número de dentes da engrenagem vezes o módulo sobre 2. Isso aqui igual a isso aqui, eu vou ter velocidade angular do pinhão vezes o número de dentes do pinhão vezes o módulo sobre 2 igual a velocidade angular da engrenagem vezes o número de dentes da engrenagem vezes o módulo sobre 2. Corta, corta. E está aqui a relação de engrenamento. A relação WP ômega P, né? Ômega G, que é igual o RPM, né? As rotações, o N, o número de rotações, a relação é a mesma, é igual ao inverso, NG sobre NP. Tá? Então, essa aqui é a relação do engrenamento. Não sei se deu para ver muito de perto. Mas assim, vai falar, tem que estar. Ô, professor. Oi. Professor. Liga. Bate uma foto do quadro depois e posta para nós, por favor. Acho que fica mais fácil para ti também. Claro, claro. Então, essa aqui é a relação fundamental do engrenamento. Essa relação fundamental do engrenamento é o que a gente fala ali no chão de fábrica, né? A relação da engrenagem é 5:1, é 10:1, é por aí que vai, tá? Só que aqui ela não vai te dar a relação tanto para 1, né? Aí você vai ter 100 dentes na engrenagem para 20 dentes no pinhão, né? Então você vai pegar aqui, vou botar aqui do ladinho, vou ter 100 dentes na engrenagem para 20 dentes no pinhão. Isso aqui vai dar 5, né? Vai dar 5. Aí, isso aqui é uma relação a cada 5 rotações no pinhão, eu tenho uma rotação na engrenagem. A relação 1:5. Tá? Isso é bem... isso é outra coisa... Vou no meu computador aqui. Isso é outra dúvida também que os alunos têm, porque na indústria se usa uma ordem, né? Se usa pinhão e coroa, né? A relação 5:1 seria essa daqui. E no livro se utiliza 1:5, que é a mesma relação. Tá? Então, o que deu no computador agora? Foi só abrir o celular e travou o computador. Fica aí. Então tem essa variação entre o que se fala na indústria e o que se fala no meio acadêmico, né?
para 1 e para 5. E quando eu tenho trens de engrenagens, o que eu faço é multiplicar estas relações. Tá? Então, ali como eu mostrei para vocês, eu tinha uma relação, era 1 para 5 e 1 para 2. Né? Então, quando eu pego 5 vezes 2, eu dou um resultado de 10, me dá uma relação total de 1 a cada 10 rotações no eixo de entrada, eu tenho uma rotação no eixo de saída.